Olá, bom dia. Alguns dias, né, que ficamos aí mais de uma semana sem estar aqui nos encontrando nesse canal, mas hoje nós estamos retornando, né, ao estudo do livro Rompendo em Oração. Nós paramos no oitavo dia, no oitavo capítulo, né, dos 21 dias. Tivemos aí uma semana, né, de propósito para o encontro dos vencedores. Tivemos o encontro no último sábado, foi maravilhoso, bênção total. Muitas pessoas receberam da parte do Senhor. Foi realizado um grande batismo no domingo e hoje nós estamos aqui. Um pouco mais tarde, nosso encontro geralmente é às 5 da manhã, mas hoje nós estamos aqui e eu queria meditar antes da gente entrar no livro, como sempre, né? Comentar com esses irmãos, com os amigos, com você que está ouvindo essa mensagem, com você que está participando aqui comigo, né? Que vai ouvir, que seja mais tarde aqui no Instagram mesmo ou no YouTube, sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Ali mostra para nós, né, o quanto é interessante a gente ter uma vida alinhada com o Senhor. O quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele está no governo de todas as coisas. Naquele capítulo fala que Elias, né, um homem trazido pelo Espírito Santo, e mais para frente a Bíblia fala que ele era homem como nós, e ele chega diante de um Deus idólatra, diante de um rei idólatra, né, e fala para ele, segundo a minha palavra, não vai descer uma gota de água aqui nessa terra. E o pessoal antigo achava que aquele rei Acabe tinha controle, junto com seus deuses pagãos, sobre a chuva. Porque a chuva vem, ela traz, né, vida para a natureza, né, para os vegetais, consequentemente traz alimento para os animais, alimento para os homens. Então eles achavam que o rei Acabe e seus deuses tinham controle. E Elias entra justamente para provar que quem está no controle de tudo é Deus e que ele não está no controle de nada. E aí começa a ter assim, uma sessão de especialidades do Senhor, né? Coisas que não é naturais a gente vê no dia a dia acontecer. E ele declara essa palavra para o rei Acabe e Deus instantaneamente, né, começa a falar com ele. Fala assim, vai até o lugar onde eu vou te mostrar, que é para o norte, debaixo de uma ponte, aonde eu vou colocar os pássaros para cuidar de você. E ali Elias vive um bom tempo, sendo alimentado pelos corvos, até um dia que Jesus chega perto dele e fala assim, tem uma mulher lá, que eu quero que você vá lá na casa dela, e ela vai te dar comida, aqui já está secando, mas as minhas fontes são ilimitadas. Quem está em mim não sente falta de nada, porque eu sou pleno, eu sou completo. E aí Elias chega na vida desta viúva e ela fala assim, nós temos só um pouquinho de farinha, de azeite, eu vou fazer para mim e para meus filhos, que nós vamos morrer. E aí ele dá aquela palavra, faz primeiro para mim e fique em paz, que Deus vai te honrar. E aquela mulher, pelo jeito, tinha abandonado os deuses dela, né? Ela fala assim, o seu Deus para Elias. Então, assim, esse capítulo 17 de Reis, né? Depois você lê com calma, busca ele na voz do Cid Moreira ou numa narração qualquer do YouTube, né? E deixa Deus ministrar no seu coração. Você vai ver o quanto ele é importante, o quanto ele está atento a todas as coisas, a todos os detalhes, né? E ali, para finalizar aquele capítulo, a gente vê que o filho daquela mulher morre, Elias clama a Deus, debruça sobre ele 3 vezes e aquele jovem é ressuscitado. Então,
primeiro livro de Reis, capítulo 17, traz para nós essa delícia, né, de testificação de que Deus está no controle de todas as coisas, para fortalecer a nossa fé. Vamos então ao livro Rompendo em Oração, do pastor Edno. Nós estamos no 9º dia e aqui fala, né, a oração protótipo. A oração protótipo é a oração que Jesus, né, tendo consciência das coisas, deixou para os seus discípulos, para nós, um modelo de oração. Então, ele traz aqui um relato de uma pessoa que estava passando pelo exílio, mas que lembrava que quando ela era criança, seu pai sempre orava para ela antes de dormir. E mesmo diante daqueles horrores, ela à noite lembrava de Deus, colocando a mão sobre a cabeça dela e declarando a paz, né? Então conseguiu suportar aquele momento. E ele traz assim uma desmificação, né, sobre o Pai Nosso. Ele coloca aqui a oração do Pai Nosso, está no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 em diante. Ele coloca aqui assim, relacionado a Deus, né, que os 3 primeiros temas se relacionam à glória de Deus, que seu nome seja considerado como santo, que seu reino seja manifestado publicamente e que a sua vontade seja feita individual e coletivamente pelo seu povo. Então, ele traz coisas relacionadas a Deus. Então, primeiro é orar, exaltando o nome do Senhor. Segundo, orar para que venha o reino do Senhor. Terceiro, orar para que a vontade de Deus seja feita. E depois, na segunda parte, ele começa a colocar outros temas que expressam a nossa dependência de Deus. Em todas as áreas da vida, a nossa confiança e a nossa provisão deve ser do Senhor. Então ele começa a orar pela provisão diária, no versículo 11, orar pelos relacionamentos, versículo 12, orar pedindo livramento do mal, no versículo 13. Então, ele começa a colocar assim, um guia para a prática diária da oração. Ele traz também um exemplo de Martinho Lutero, né? Quando ele vai para o convento, que ele conhece realmente a Bíblia, que ele achava que a Bíblia se resumia aos evangelhos que era lido, né? E ele começa a ver aquele livro, começa a abraçar e começa a buscar, e ele começa a relatar que quanto mais tempo com Deus, quanto mais trabalho ele tem, mais tempo com Deus ele tira, que mais fácil fica para ele resolver as coisas. Então, se você pegar aqui, né, esses 3 primeiros tópicos relacionados a Deus e os 3 últimos tópicos relacionados à nossa dependência dele, e começar a orar, né, no caso 10 minutos por cada um deles, você faz 1 hora de oração. Então ele ensina a nós a quê? Separar por tópicos, que às vezes você tem dificuldade de orar, fala assim, eu comecei a orar e com 15 minutos eu já não consegui orar mais, eu já não tinha mais nada para falar com Deus, sumiu tudo da minha mente, eu perdi o foco. Então, ele traz para nós, né, essa chave aí de nós colocar os temas antes da gente entrar no nosso quartinho de oração, antes de nós entrar em comunhão com Deus, já entrar lá consciente dos assuntos que nós vamos falar com Deus, né, da adoração que nós vamos fazer a Ele, e com isso nós vamos conseguir ter mais tempo com Deus. Quando nós tiramos mais tempo com Deus, aumenta a nossa intimidade com Deus. Quando aumenta a nossa intimidade com Deus, mais coisas são reveladas aos nossos corações e nós temos mais facilidade, né, para vencer os problemas deste mundo. Os problemas sempre virão. E no nível em que você estiver. Você pegou intimidade com Deus, chegou nesse nível, seu problema vem nesse nível. Cresceu o seu conhecimento, seu problema vem nesse nível. Cresceu, vem nesse nível. Vem no nível que você está. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores.
com Deus a vitória é certa, né? Então eu quero deixar aqui, como ele sempre deixa para nós no livro, né? Alguns versículos bíblicos para você meditar, né? Aperfeiçoando a prática da oração com Paulo em 1 e 2 Timóteo. Então lá ele fala sobre exaltação a Deus em 1 Timóteo 1,17, oração pelas autoridades governamentais e civis, 1 Timóteo 2, 1 ao 4, oração para recebermos entendimento espiritual em 2 Timóteo 2, 7, oração para Deus abrir corações com entendimento e para conceder arrependimento aos que estão sendo enganados, 2 Timóteo 2, 24 ao 26. Aperfeiçoamento e prática da oração nas cartas gerais. Oração por eficácia em nossa fé, Filomé 4, 6. Adoração exaltando o poder de Deus na criação, Hebreus 1, 10 e 12. Oração para sermos aperfeiçoados em Cristo, Hebreus 13, 20 e 21. Exortação de Tiago para orarmos por sabedoria, Tiago 1, 5 e 3. Oração em gratidão pela salvação, 1 Pedro 1, 3 ao 5. Oração para sermos firmes em maturidade em face à perseguição, 1 Pedro 5, 10 a 11. Então, aqui no livro também tem vários outros, né, textos bíblicos, mas se nós começarmos, né, aos pouquinhos, cada dia ler um, se aperfeiçoando, buscando tempo de qualidade com Deus, nossa passagem aqui vai cada dia mais sendo suave, cada dia mais, né, se embaraçando com problemas desse mundo, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus fornece para nós tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes nós não buscamos, às vezes nós não entendemos a vontade do Senhor, queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas nitidamente a gente vê, né? Começou ali, né? Nesta mensagem, onde a gente vê que Elias, através da sua comunhão com Deus, transformou a vida das pessoas que passavam pela vida dele. Mudou situações. Aquela mulher, quando viu ele, entendeu aquela viúva, ela não sabia. Ela conhecia Elias porque correu por aquele lugar, né? Nós estamos sem chuva porque o profeta falou. Então, que você possa ser o profeta aonde Deus te levar, que você possa ser a voz do Senhor aonde Ele te levar. E Deus fala que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Aquilo que nós abençoar será abençoado, aquilo que nós amaldiçoar será amaldiçoado. Então, que Deus te dê sabedoria para você usar as suas palavras e aumentar a sua fé cada dia mais. Um grande abraço, até amanhã.